Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar o meu contentamento, a minha alegria, a felicidade de poder estar mais uma vez aqui nesse cantinho de luz, poder encontrar amigos que a gente já tem no coração desde há muitos anos, como Achilles, como Mackenzie, como o Luiz, que é o nosso médium de transporte aqui, na região de Massachusetts, encontrar tantos outros companheiros, como lá em Marlborough, nós encontramos hoje também, a Fátima, lá de Lowell, tantos amigos. Conhecemos dessa vez a nossa querida Nívia Marcela, lá de Cape Cod também, onde a gente teve a oportunidade de falar antes de ontem, aliás. E tantos amigos dedicados, encontrar hoje também lá o Flávio, Zanetti, e tantos amigos lá, Rosinê, Wallace. Já é uma segunda família que a gente tem aqui e se sente muito bem acolhido. Eu quero agradecer do fundo do coração o carinho que vocês sempre têm tido comigo, apesar de muitas limitações que eu ainda trago. Bom, na noite de hoje a gente vai falar sobre o poder das palavras, maldições, bênçãos, otimismo e gratidão. Para a gente começar, a gente vai colocar uma mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier, chamada Oração diante a Palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Auxilie-me a lembrar o que deve ser dito e a levar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante, para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Então, vejam que não precisava nem fazer mais palestra, Depois da mensagem dessa, como de Meimei, com tantos conceitos, com tantas informações importantes, a gente vai apenas, então, dissecar um pouquinho desses estudos. A gente vai colocar, então, agora, para começar, para ajudar que a nossa palavra saia bem harmonizada, a gente vai colocar uma mensagem que é de Emmanuel. Ela se encontra no livro Roteiro e se chama Evangelho e Alegria, porque a mensagem da nossa palavra tem que ser de alegria, tem que ser de renovação, porque o nosso mestre, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, como ensina o Livro dos Espíritos, ele traz uma mensagem que precisa ser bem compreendida. E Emmanuel, então, vai falar do Evangelho e Alegria. E ele nos ensina: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muitas vezes, nós mesmos no passado, em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial.
nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai pedir ao nosso querido Hendrik, não é? Com tanto carinho, tão bonzinho ele comigo aqui, sempre, não é? Que coloque lá o vídeo Jesus, a Alegria dos Homens, do grupo chamado Celtic Woman, Mulher Celta, em inglês. Elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música com que se traveste também a palavra, a letra da música, a harmonia, também são instrumentos para a nossa elevação, para a nossa felicidade, para a paz, para o equilíbrio, para a saúde, para a alegria de viver. O mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante, não é? A mensagem de Jesus é sempre de alegria, de esperança, de renovação. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge na terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro, Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Agora está mais fácil a gente falar do nosso assunto, não está? Falar sobre
O poder das palavras, depois uma mensagem tão bonita, né? Fica tão facinho agora, não é? Bom, pessoal, nós sabemos como as palavras são importantes para nós porque elas são uma manifestação do nosso pensamento, das nossas emoções. Sabemos como essa questão da sintonia, da afinidade são importantes para a conexão para o mundo espiritual, para o nosso próprio tratamento, né? Porque existe uma lei de afinidade, uma lei de sintonia. Sabemos que a maledicência, não é, pode provocar obsessões espirituais. Nós vamos ver um caso, inclusive, que nem o senhor Allan Kardec estava conseguindo resolver. Um caso de obsessão tão grave que nem Kardec conseguiu resolver. Nós vamos estudar hoje aqui, está lá no Livro dos Médiuns. Tá? E ela pode ter como fator agravante uma obsessão espiritual. Não é? Então, além da gente, não é, falar mal, a gente ainda pode estar sendo influenciado, como a gente viu na mensagem de Meimei, por entidades espirituais que desejam prejudicar a nós e aos nossos entes queridos, às nossas pessoas que estão ao nosso redor. E Simão Pedro de Lima, um expositor muito querido de Minas Gerais, ele fala que nós somos, não é, viciados em muquerela. É um acrônimo, né, para murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. A gente, não é, acaba falando tanto essas coisas, fazendo tanto isso que não se dá conta. A gente está sempre criticando. Primeira vez que eu fui fazer essa palestra, eu fiz lá no Instituto Vida Bezerra de Menezes, em Brasília. E encontrei uma amiga muito querida que morou aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts. Não é? É amiga da Fátima também, não é? Além das duas Fátimas, não só a daqui, mas a Fátima lá de Lower. Não é? A Thelma, a esposa do Éder, né, que moraram aqui, e eles voltaram ao Brasil. Não é? E logo quando eu cheguei, ela muito querida, só estava muito quente. E ela disse, nossa, está um calor hoje, não é? Aí eu não estava nem com calor, mas só dela falar já lembrei. Então vejam como a palavra influencia a gente, não é? Como muda a nossa sintonia, faz a gente lembrar de problemas, de questões, de baixar realmente o padrão vibratório, que é tão importante para nós, para a boa sintonia com o mundo espiritual. E se a gente analisar bem, quando a gente critica a criatura, quando a gente critica a criação, nós estamos criticando indiretamente o Criador. Nós estamos criticando o nosso Pai. Então a gente não deve estar criticando, porque, não é, sendo todos nós filhos de Deus, sendo todos nós, não é, divinos, nós temos que ter esse respeito com o nosso Pai, não é, respeitando a sua obra. Então a gente mudar um pouco a partir de hoje, vamos vigiar um pouco mais não só os pensamentos, mas as nossas palavras. No livro Conduta Espírita, o Espírito André Luiz vai dizer que na palestra, né, o expositor, ele plasma imagens mentais na mente das pessoas. Olha a responsabilidade da gente falar. Então a gente pode ser um veículo, não é, de bom ânimo, de esperança, de alegria, e podemos ser um veículo de tristeza, de depressão, de desmotivação, não é, de desagregação. Então a gente precisa estar vigiando sempre a nossa fala, para que a gente, não é? Quem é um pouquinho mais sensível, não é? Eu passo ainda por esse desafio, não é? Esse desafio, porque eu não digo mais que tenham problemas, né? Vocês já sabem, a partir de hoje vocês não têm mais problemas, tá certo? Não tem mais problemas, não tem dificuldades, não tem crise, não tem limitação. A partir de hoje vocês não falam mais isso, vocês vão dizer que a partir de hoje vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de falar mal do marido, falar mal da esposa, do filho, da sogra, da nora, não, a gente não fala mais, não. A gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. E a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. E está lá, realmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Eles são nossos personal trainers espirituais, né? Desenvolvendo os músculos do amor, da paciência, do perdão, da resignação, da fé, do trabalho no bem. Não é? Eles, sem querer, estão nos ajudando. Então, a gente sabe disso. Então, eu tenho ainda um problema de depressão bipolar, né? Transtorno afetivo bipolar.
E aí eu não digo mais que tenho depressão, também não falo mais isso, não. Eu digo assim, eu digo que entro em reflexão, né? Tem uns momentos de reflexão e tal. E eu descobri que aquela turma toda, aqueles poetas, aqueles pintores, aqueles escritores, não é? Literatos, músicos, eram tudo depressivos, pessoal, quase tudo era depressivo. Só que naquele tempo não tinha a palavra depressão, é uma palavra recente, é do século XIX, finalzinho do século XIX, século XX. Aí dizia que as pessoas eram românticas, né? Então, eu não digo mais que estou com depressão, né? Eu digo assim, eu estou romântico alguns dias, né? Porque a turma toda era depressiva e se chamava de romântico. Então, era chique ser romântico, né? Era chique ser depressivo. Agora está meio fora da moda, mas né, a gente começa a mudar esse ponto de vista e lembrar que tudo passa e isso também vai passar. E aí a gente vai, não é, cuidando do verbo, etc. Então, aí eu estou romântico esses dias e tal, mas vai passar. E passa, é verdade que passa. Então, quando a gente tem, não é, quando tem alguma coisa, a gente tem dias que eu fico mais sensível um pouco. Aí se a pessoa começar a falar muita coisa, muito problema, não sei o quê, corrupção, não sei o quê, problema, não é, crise, no Brasil aqui também tem problema e tal. Aí eu começo a ficar tristinho, dá vontade de dizer, não, vamos mudar de assunto, vamos, né, botar uma música, mudar. A gente precisa às vezes mudar essa sintonia, porque a gente acaba, não é, agravando até a saúde, o problema da saúde da gente. A gente precisa estar vigilante também. Então nada de muquerela mais, nada de murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Vamos começar a prestar atenção. Vocês vão perceber como a gente murmura, como a gente reclama. A gente é que fala mal do tempo, fala mal do trânsito, fala mal do governo, fala mal do país, fala mal da família, fala mal da gente, fala mal dos trabalhadores espíritas, fala mal de todo mundo. Falamos mal do próprio Criador, do próprio Deus, não é? E a gente lembra que a gente pode analisar, podemos analisar, devemos analisar, mas não julgar no sentido de condenar. E por isso Jesus vem nos dizer, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Mas o nosso orgulho, né, faz a gente se achar superior e se achar no direito de falar mal das pessoas. Porque a gente, claro, a gente é melhor. Então a gente aponta o dedo e fala mal, critica, chama atenção, não é? Por quê? Porque é ainda fruto do nosso orgulho, aquele orgulho no sentido de se achar melhor do que os outros, de não reconhecer as nossas muitas imperfeições morais, não é? As nossas limitações, o passado de equívocos que nós temos que trabalhar para reparar. Não é? Então a gente começa a ter, com humildade, a gente vai sendo mais flexível, mais magnânimo, mais generoso, mais amoroso e bom com os nossos semelhantes. A gente precisa dar humildade, né, para atingir isso. E um dia perguntaram a Chico, olha, tem um trabalhador aqui do Centro Espírita que ele fica dizendo que ele foi uma grande personalidade do passado. E a gente já falou com ele, ele não continua repetindo, mas todo mundo sabe pelo jeito dele que ele não foi. Ele é muito atrapalhadinho. Por que você não chama a atenção dele, Chico? E você sabe qual foi a resposta de Chico? Nosso modelo é Jesus, não é propriamente o Chico, mas Chico veio nos ensinar muito, tem muito a nos ensinar, não é? Sem dúvida alguma, sobretudo na humildade. E ele vai dizer, meus filhos, eu reconheço as minhas muitas imperfeições morais e erros. Quem sou eu para chamar a atenção de um filho de Deus? Filho de Deus. E é verdade, são filhos, somos todos filhos do Altíssimo, todos nós, como está no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então, olha, o carinho de Chico. E Chico vai ser um grande mestre desses eufemismos benévolos. Chico era tão doce, tão bom, que ele não colocava, não falava de maneira dura das pessoas. Um dia, Adelino Silveira nos narra que Chico foi contar uma piada, uma anedota. Ele gostava, mas ele sempre explicava bem explicadinho. Olha, pessoal, é só uma anedota. E tal, brincava e tal, falava. E um dia ele disse assim, olha, tinha um homem que era muito cru. Aí todo mundo falou, mas como assim um homem muito cru? Ninguém entendeu, não? Como é que é isso? Ele, não, é para não dizer cruel. É para não dizer cruel. E tal, era um homem muito cru e tal, não é? Olha o jeitinho dele. As prostitutas, ele não chamava de prostituta, chamava as prostitutas de as nossas irmãs, que comercializam as energias do sexo. Não é? Olha que doçura de homem, não é? Um dia ele está na sua casa e a pessoa, querendo constrangê-lo, pega uma revista de mulheres despidas, não é? E coloca na sua frente, abre a revista para constrangê-lo mesmo. E o que é que Chico faz? Fica ali olhando, né? Admirado. Quando termina, ele fecha a revista. É, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo.
Olha o que é alguém em paz, olha o que é alguém puro de coração, verdadeiramente, né? Olha, Chico podia ter dito, que essa é uma pouca vergonha, essas meninas fazendo isso aqui é estímulo à prostituição, não é? Ele podia, não, que é isso, meu filho, eu sou espírita, tira isso aqui de mim. Ou, pelo que querer ficar vendo, né? É mais comum que a gente faça. Mas não, ele vai dizer, meu filho, tudo que Deus faz é lindo. Ele conseguia ver bondade, conseguia ver alegria, conseguia ver tudo que era bom no que ele enxergava. Então, por isso, Jesus nos ensina, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então ele está dizendo assim, quando a gente é bom, a gente enxerga a bondade nos outros. Quando a gente tem um defeito, e aquela outra pessoa tem também, ela nos incomoda, porque a gente conhece aquele defeito. Se você apresentar um malandro para outro malandro, rapaz, esse cara é malandro, ele sabe, não, ele sente, ele sabe. Já as pessoas boas mesmo, elas são meio inocentes, são meio bobinhas até, não é? Ingênuas. Isso é uma boa virtude, não é defeito, não. Só que Jesus também vai nos advertir, ele vai dizer, sede mansos como as pombas, mas prudentes, cautelosos como a serpente. Vocês já repararam nisso? Hermínio Miranda, no livro Evangelho Gnóstico de Tomé, ele vai analisar essa frase, vai dizer que Jesus conseguiu ver qualidade numa cobra, num animal detestado pela humanidade. Ninguém gosta de serpente. É muito raro a pessoa gostar de cobras, né? E Jesus vai ver num animal que todo mundo detesta, vai ver qualidades. E Hermínio de Miranda diz que a cobra, se não fosse o seu veneno, e muitas cobras não têm veneno, como elas não têm membros, elas não têm braços, não têm pernas. Elas se arrastam pelo solo com dificuldade. E por isso elas são extremamente prudentes. Elas calculam muito bem o seu movimento, já que elas não sabem correr, como outros animais, são mais velozes que elas. Então Jesus enxerga qualidade numa cobra. E nós só enxergamos o defeito no nosso irmão. Olha como é diferente, não é? Como a gente precisa ter esses olhos de ver as qualidades e não ficar prestando atenção, nem reparar tanto, não é? Nos defeitinhos do nosso irmão. Então, a importância, não é, que Chico vem nos trazer tantas vezes. E a gente lembrar, também outra vez, teve uma vez com Chico, que um palestrante veio conversar com ele e disse, Chico, você tem que se defender, Chico. Estão falando calúnias a seu respeito. Chico, você tem que falar a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E qual é a resposta de Chico? Ele todo quietinho, né? Encolhidinho, pegou um lápis e psicografou. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. É de Maria João de Deus, sua mãe biológica. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. E o que é que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade relativa, imperfeita, né? Não somos espíritos puros, nós não conhecemos toda a verdade. E arremessamos sem nenhum carinho, sem nenhuma gota de amor para o nosso semelhante. Então Chico vai ser vai trazer uma grande mudança de paradigma para nós. Com o seu comportamento, com o seu exemplo, não é? Sobretudo de grande cristão, de homem extremamente generoso e bom. Não é? Vamos aprender sempre muito com o nosso querido Chico. E a maledicência? Nosso querido Emmanuel vai dizer que a língua é semelhante a uma espada, não é? Pode provocar muitos ferimentos. André Luiz chega a dizer, no livro Sinal Verde, que na Terra nós não conseguimos manter uma conversação edificante por mais do que 5 minutos. Olha, a gente começa a conversar, daqui a pouco ele está falando, é porque está calor, é porque não sei o quê, é porque está assim, e aí pronto, em menos de 5 minutos a gente começa a falar bobagem. Até nas palestras vocês vão ver que a gente que vem aqui para falar, a gente dá um escorregão. É natural, porque a gente ainda não cultivou bem o hábito da palavra. Precisamos trabalhar isso, não é? Algumas citações aqui da Epístola de Tiago. A língua é também um fogo, né?
E no livro Pão Nosso, Emmanuel também vai nos dizer, na mensagem 170, aliás, desculpe, o início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, né? E a gente lembra lá, que e a luz se fez verbo, o verbo se fez carne, né? E o verbo era Deus. A importância do verbo, né? Quando a gente vê no Evangelho de João, os falatórios. E ele comenta lá na segunda epístola a Timóteo, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la, traz o livro Vinha de Luz, no item 73. E a maledicência? Está lá em Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. A lei, no caso, era a Torá, não é? E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E a gente tem o provérbio comum, não é? Que o mal não merece a coroa das observações sérias. Falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Está lá no livro também, Fonte Viva. Vejam, tem quantas mensagens falando da importância da maledicência, né, da gente cuidar do verbo. E a maledicência pode provocar muitas consequências, não é? Como bullying em crianças e adolescentes, né? Em adultos também. Separações conjugais, divórcios, intrigas, né? Nossa, na casa espírita isso aqui é muito comum acontecer. Não é só aqui nos Estados Unidos, não, mas também lá no Brasil acontece, né? Inimizades, homicídios, suicídios, etc., não é? Então, mas uma palavra mal colocada pode levar a pessoa para o homicídio, para matar alguém, para cometer o suicídio. Então, a gente cuidar mais sempre do verbo, né? Ela é provocada pela projeção, né? A gente enxergar o argueiro no olho do outro irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Mágoas, desmotivação, falta de esperança, má educação, maus hábitos, né? É um hábito que a gente desenvolve. E a gente sabe que tem a ver também com ligações espirituais. Teve um caso lá no Livro dos Médiuns que algumas senhoras foram se queixar com Allan Kardec. Allan Kardec, olha, lá em casa a gente está percebendo a presença de um espírito mau. A gente está sentindo desarmonia, etc. Não é? E aí Kardec faz uma reunião, evoca o espírito, conversa com ele. Só que depois de algum tempo, as senhoras retornam lá e dizem, olha, tinha melhorado, mas piorou de novo. Então continua a influência espiritual. Quer dizer, nem Kardec estava conseguindo resolver. Quando ele vai investigar, ele evoca novamente o espírito vai dizer que, de fato, ele frequentava a casa daquelas senhoras. E que ele tinha se ausentado. Mas como elas adoram falar da vida alheia, e ele se compraz naquilo, ele sentia prazer de estar ali escutando aquelas coisas. Ele retornou e ficava lá na casa dela, provocando desarmonias. E ela disseram, realmente a gente gosta de fazer uns comentários, né? Uns comentários assim, tal, umas análises. Vejam, não é? Como a gente é que atrai. Está lá realmente, não é? No Livro dos Médiuns. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que eu tenho aqui. Vamos ver se eu encontro aqui rapidinho. Não tem não. Não está nesse aqui não. Não tem problema. Mas no item 252... do Livro dos Médiuns, a gente vai ter a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos. Vocês lembram qual que é? A maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? A prece ajuda, mas não é a melhor maneira, não. Opa, olha o Hendrik, ele como está afiado ali. Vamos ver o que o Livro dos Médiuns diz? Está aqui, ó. Capítulo 23. Foi o Hendrik? Não, foi o Luciano, o baixinho? 1,90 m que ele tem, né? Parece que é do Ceará, né?
O livro dos médiuns, olha o que é que Kardec vai trazer a informação para a gente. Aliás, os espíritos, né? Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, ou seja, que os nossos defeitos, dão aso, dão razão à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, a maledicência, a inveja, o egoísmo, todas as probleminhas que a gente tem, não é? Dão aso, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Agora, a prática do bem, abra-se a ler o conceito, não é só o trabalho social, a fala, não é? A saber calar. Não é? Tudo isso a gente está trabalhando, está fazendo essas questões todas. Não é? E é importante a gente saber, né, também, que... vamos voltar lá, vamos voltar aqui. Para onde eu estava? Cadê aqui? Essa aqui. Ah, sim, está aqui. Então, que existe a obsessão espiritual, então elas podem provocar também a maledicência, além da gente sintonizar e manter as obsessões espirituais através dela. E só existem obsessões espirituais porque trazemos imperfeições morais, que são as tomadas, os plugs mentais que permitem a obsessão espiritual. E lá no livro A Gênese, Kardec vai dizer que existe uma causa principal das nossas imperfeições morais. Vocês lembram qual que é? O instinto de conservação. É o instinto de autopreservação da espécie, não é? E vocês sabem quais são os instintos de conservação? Kardec não aprofundou esse assunto. O livro é de 68, ele retorna ao mundo espiritual em 69. Mas o Espírito Sommel diz assim: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, que daqui a pouquinho a gente vai dar um jeito nelas, né? Nós temos o sono, nós temos o sexo, nós temos o instinto maternal, o instinto da agressividade. Nós temos muitos instintos, mas tem um muito perigoso que é o medo. O medo, ele é um instinto necessário, ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras, mas o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições. Querem ver? A avareza, o egoísmo, não é medo de passar fome, passar privações, necessidades? Aí a gente começa a acumular bens, riquezas, tesouros, dinheiro. Por quê? Porque temos medo de passar privações. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Dos nossos pais não nos amarem. Então, pega aqui para mim. Alguém pede pegar para mim aqui? Colocar na cadeira. Obrigado. A gente tem muito medo de não ser aceito, de não ser amado pelos nossos pais. E aí a gente vai lembrar, como os nossos pais gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, esta é a regra, né? Há exceções, aí a gente vai desenvolver ainda mais o que? O egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber os aplausos da família, para dizer que a gente é bem-sucedido, que a gente é bacana também, não é? Por quê? Porque a gente morre de medo de não ser amado, de não ser aceito, de ser criticado. Aliás, tem 3 regras para nunca mais ser criticado na vida. Vocês querem aprender? A primeira regra é não diga nada, para que ninguém critique o que você falar. A segunda regra também é fácil. Não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira regra também é simples. Não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. Primeira vez que eu falei isso, tinha um rapaz no centro, assim, ele levantou o braço triste, disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Eles vão dizer que a gente é vagabundo, que não faz nada. Então, veja, não tem como escapar das críticas. Nem Jesus, o tipo mais perfeito, o Espírito puro, um Cristo, é a mais elevada hierarquia dos Espíritos puros, conseguiu escapar das críticas. Chamaram de príncipe dos demônios, de Beelzebul. Né? Então vejam que a gente não... Aliás, se não criticarem a gente, cuidado, é sinal que a gente talvez não esteja fazendo nada. Né? Porque se fizer, vamos criticar, porque é da natureza humana ainda, não é? Então a gente sabe disso. Então não tem que ter medo da crítica, mas morre de medo da crítica. O que é ciúme? Ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, e a gente tem medo de perder o ser amado. O que é inveja? Aquelas mulheres lindas, aquelas top modas, né? Aquelas atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas têm corpos esculturais, elas são belas, são altas, são ricas, são famosas, são talentosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Porque e até para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são terrivelmente magras, não é?
É uma concorrência desleal, a gente fica sofrendo. Aí, para compensar aquela inveja, a gente vai usar a maledicência. A fulana está usando drogas. A Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha aí, a inveja, a maledicência é fruto do medo de ser rejeitado, de não ser amado. A gente vai ver muito mais coisas. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece. E a gente esquece que a gente programa a nossa reencarnação. Esta é a regra, como está na questão 258 e seguintes do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnar, se eles anteveem e se eles escolhem, se eles aceitam passar pelo principal gênero de provas que experimentaram aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual. Com a assistência dos nossos mentores, nós aceitamos passar por determinadas provas porque compreendemos que aquilo seria muito bom para a gente. Então a gente não deve ficar preocupado porque a gente normalmente tem um livre-arbítrio aqui, mas tem uma programação, tem um pré-determinismo. Existe isso. Kardec estuda fatalidade e determinismo. Então vejo que a gente sabe disso. E lembrando que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar, que não seja útil para a nossa felicidade futura. Então tudo é para o nosso bem. Por isso Paulo nos ensina de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Jesus já falava da programação reencarnatória. Ele vai dizer, não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, do Luiz, está até mais fácil de contar ali, não é, Luiz? Está facinho, não tem muito. Vejam, até os cabelos da cabeça, existe uma programação. Por que a gente vive ansioso, então? Se existe uma programação, se Deus é perfeito, tudo é para o nosso bem, se a gente aceitou, por que a gente sofre tanto de ansiedade? Eu dou seminário sobre ansiedades e síndrome do pânico também, né? Então, tem muito mais coisas para falar sobre medo. No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada na Terra, os espíritos se reúnem e vão dizer a André Luiz, André, agora nós vamos dar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar sobre esse assunto. Nazareno, né? Eu estou até com síndrome de pânico, tanto você falar de medo. Hein? Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, com a fé poderosa, a gente vai ser menos avarento, menos egoísta, ter menos ciúme, menos cobiça, menos ganância, ambição desmedida, ser menos maledicente, menos invejoso, menos tímido, menos covarde, menos omisso, menos conivente com o mal. Não é? Tem muita coisa boa que a gente vai ser quando a gente fortalecer a nossa fé. Nazareno compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé, pessoal? Para combater essas imperfeições morais, né? Sobretudo por conta desse instinto de conservação chamado medo. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Né? Conhecer a doutrina espírita que nos responde com muita clareza, com muita lógica, com muito bom senso essas questões. E o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, a gente vai desenvolver essa fé poderosa. Por isso que é tão importante o conhecimento, o estudo na casa espírita. É ótimo para a gente. Nos preserva de tantos problemas. Estudar em grupo, porque está lá no capítulo 23 da fascinação dos médiuns. Quando os espíritos enganadores, os espíritos pseudo-sábios, querem nos assediar, eles vão insuflar o nosso orgulho. E a gente vai se melindrar por qualquer crítica. Às vezes a crítica é justa, é correta. Mas o nosso orgulho, né, nos faz ficar magoados, a gente fica sentido, melindrado. Uma vez o Espírito Samuel me disse assim, Nazareno, a gente esquece que fizeram Francisco Cândido Xavier, que era todo amor, todo bondade. Lamber feridas. Chico é obrigado a lamber feridas várias noites de sextas-feiras. Da perna do menino Moacir, filho de Dona Rita de Cássia. Chico tem que lamber feridas, levar surras com varas de marmelo todos os dias, ter um garfo espetado no seu estômago.
Mas a gente não, a gente é muito melhor do que o Chico Xavier. Ninguém pode dizer um ai da gente, que a gente já se incomoda, já abandona a casa espírita, já se revolta, já fala mal do espiritismo, da família. Não é assim? A gente é assim. É falta, talvez, de mais humildade nossa. Então, a gente saber disso, né? Eu estava falando mesmo da... Acabei me perdendo um pouquinho. Da fé. Então, o conhecimento, a gente conhecer. E quando os espíritos querem, então, nos enganar, eles vão estimular o nosso orgulho e vão fazer com que a gente se isole. Quando a gente se isola, então, diz o livro dos médiuns, o médium se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então, estudar em grupo é nossa proteção. A gente precisa do companheiro fazer avaliação, corrigir, ajudar, dar dica. Nazareno, corrigir isso, aquilo ali. Então, na palestra, você falou aquilo, não é bem desse jeito, faz assim. A gente ajudar. A gente vai ver hoje aqui como chamar a atenção de alguém em erro, tá bom? Algumas imperfeições que uma hora provocam a maledicência, tem orgulho, egoísmo, inveja, insegurança, prepotência, complexo de superioridade ou inferioridade, mágoas, não é? Desamor, abandono de si mesmo, estresse, não é? Às vezes a gente está fazendo tantas piadas de mau gosto, não é? Politicamente incorretas, e aquilo se torna um hábito, um vício. Às vezes quando você lembra da palavra, você lembra da piada. E aí associa aquela informação, não é? Temos que cuidar. E a pior questão que a gente pode analisar é a tortura da repetição diária, das reclamações e lamentações. Vocês já ouviram falar disso, de tortura chinesa? Já ouviram falar de tortura chinesa? Eu não sei se é verdade, mas dizem que os chineses, quando eles capturam um prisioneiro, ou antigamente era assim, eles prendiam a cabeça da pessoa, colocavam no local imóvel e ficava debaixo de uma torneira, ficava gotejando água. Pim, 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 pim. Ora, no calor que está fazendo aqui dentro, né? A gente acha até bom aquela aguinha pingando ali no começo, mas aquela gota d'água caindo sempre no mesmo lugar. Horas e horas. A pessoa enlouquece. Então, a gente reclamar do marido adianta? Da esposa adianta? Ele muda? Ela muda? Não muda. Por que a gente continua reclamando? Se não é uma coisa completamente ineficaz. Não adianta. Então, você quer destruir um casamento, faça a tortura chinesa da reclamação. Dizer, a gente está reclamando sempre a mesma coisa, falando, reclamando do espiritismo, reclamando da dedicação, às vezes, a pessoa é trabalhadora do movimento espírita. A gente está lá reclamando. Pessoal, reclamação da mesma coisa todo dia, né? Chega a hora que é uma gotinha d'água e a gente explode, né? Então, a tortura chinesa destrói qualquer relacionamento. Então, um amigo meu já disse para a esposa dele, disse assim, ele disse, olha, fulana, não reclama de mim não, só reclama só de 6 meses, pronto. Só de 6 meses, pronto, já combina um dia, né? Lá, um dia, 2 vezes por ano para fazer lá um Yom Kippur, fazer uma conversa, porque tem que também chamar atenção, não pode ficar sem falar também, né? Mas não pode chamar todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a gente acaba destruindo o casamento. Então, nada de tortura chinesa. Vejam que até na palestra a gente se equivoca, eu falei de propósito. Por que é tortura chinesa? Eu não tenho nem certeza se esse negócio é de chinês mesmo. E a gente fica falando, então, o certo é dizer, tortura da repetição diária das reclamações e lamentações. Vocês lembram que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de um espírito amigo, ele vai dizer assim, eu sei que a vida na Terra é difícil, não é? Tem muitas contrariedades, tem muitos dissabores, são como 1000 nadas que acabam por ferir, são como 1000 alfinetadas. Então, aquela coisinha todo dia, mesmo em cima, repetindo, a gente enlouquece. Então, vamos preservar os nossos casamentos, as nossas famílias, né? Lembrar de Sócrates. No livro Mensagem e Remuneração Espiritual, o irmão X, que é Humberto de Campos, por Chico Xavier, vai nos trazer os 3 crivos, ou 3 filtros, ou 3 peneiras de Sócrates, né? Ele vai dizer que uma pessoa chegou para conversar com ele, né, querendo trazer uma notícia, e Sócrates, calma, amigo, você já submeteu essa informação aos 3 crivos? Aí ele disse, quais são primeiro? Bom, primeiro, é verdade? Você tem certeza absoluta que você vai me contar a verdade? Não, eu ouvi falar que é verdade, que é assim. Não, então não me conte. Pronto, já não passou no primeiro filtro. O segundo filtro, o que você vai me contar é uma coisa boa? Vai me fazer bem? Vai me fazer uma pessoa melhor? Não, aliás, é uma notícia muito desagradávelzinha.
E o terceiro crivo, o que você vai me ensinar, vai me informar, é útil, é algo desagradável, mas que seja útil, porque divulgar o mal, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser caridade, se é para a gente evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. E pode ser caridade divulgar, não é? Chamar a atenção. Mas os Espíritos falam disso com muito cuidado. Então a gente lembrar disso, não é? Usar sempre os 3 crivos. Se a gente usar esses 3 crivos, pessoal, a gente não vai repetir, não vai querer escutar mais quase nenhuma fofoca, porque a gente não tem certeza, não é coisa útil, não é coisa boa, não é? Lembre dos 3 crivos de Sócrates. Nazareno, como é que eu chamo a atenção de alguém, um palestrante como você, que está aí falando de tortura chinesa, falando mal dos nossos irmãos chineses, não é? Como é que a gente faz para chamar a atenção? Bom, a gente lá no encontro da Federação Espírita do DF, lá em Brasília, a gente aprendeu algumas dicas, né? Vou compartilhar aqui com vocês. A primeira regra é chama teu irmão em particular, que Jesus nos ensina. Não chame a atenção da pessoa em público, não. Chama ela em particular. Se ela te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ela não te ouvir, chama algumas testemunhas. Chama a diretoria do grupo para falar com ela. Chama o diretor. Olha, vamos falar com o Nazareno. Nazareno, você precisa mudar essa questão e tal. Se ela não te ouvir, trata como gentil, como publicano. Os gentis, que não era judeu, não podiam, não é, falar nas sinagogas. Então, não convida mais. Olha, Nazareno, enquanto você vier aqui falar mal de chinês, não vamos mais falar. Vamos deixar você, né? A casa deve ter um regimento interno detalhado. Não um estatuto social só, não. É um regimento para cada atividade. Tem casas espíritas no Brasil que tem um regimento interno da divulgação, da palestra, da atividade mediúnica, regimento interno da assistência social, não é? Da organização do estudo. Tem tudo bem detalhadozinho. Aí quando a gente vai chamar a atenção da pessoa, não é nada pessoal. A gente vai dizer, olha, fulano, Nazareno, não é nada contra você, não é, porque aqui no Cantinho de Luz a gente tem um regimento interno. E aqui no regimento interno, olha, diz assim, que a gente deve prestigiar as obras de Allan Kardec. Temos que divulgar as boas obras e tal. E você está falando aí, não é? De repente não está falando bem de Kardec. Então vejam, não é? A gente vai mostrar, olha, você não concorda com o regimento, proponha para a diretoria uma alteração, mas vamos seguir o regimento, porque isso é a orientação da casa. Então a pessoa já não vai ficar tão chateada com você, porque não é algo tão pessoal, não é? Outra coisa, elogie, ser oportuno, evite os momentos de irritação, não é? Pegue a pessoa quando ela está receptiva, quando o maridão está feliz, está tranquilo, não na hora, quando ele estiver discutindo, não vá discutir com o marido, deixa ele desabafar, vai se fazer bem para ele vai ficar mais aliviado e tal. Mas depois, 3 dias depois, quando ele estiver melhorzinho, você vai, chama, maridão, você falou aquilo, não foi não, pois eu não admito isso e por aquilo. Eu não aceito que você proceda dessa maneira, por isso. Pronto, a gente chama a atenção, fala. Tem que falar também, mas não na hora da irritação, na hora da briga, porque estamos fora da sintonia, a pessoa não nos escuta, né? E ainda estamos, né, sujeito a nos agredir, etc. Elogie todos os pontos positivos antes, né? Então, por exemplo, o Nazareno falou bobagem aqui na palestra, vai a Chiles vai falar o quê? A Chiles vem, né, e tal, olha, Nazareno, o pessoal gostou muito da sua palestra, adorou a sua palestra. Vai mesmo, ó, minha amiga, me diga isso, eu já vou ficar todo satisfeito, né? Foi, você falou de Chico Xavier, trouxe poesia de Meimei e tal, não colocou música, o pessoal gostou. Ah, minha irmã, poxa, ele fica feliz e tal, não é? Ela disse, mas, aí tem um ponto mais, né? Mas, naquela hora que você falou da tortura chinesa, por que você não fala assim, tortura da repetição, da reclamação diária, da lamentação? Aí, sabe que você tem razão? E o pessoal da programação neurolinguística vai dizer que a gente faz uma técnica sanduíche. Termina ainda com um elogio também, né? Mas você arrasou, né? Aí pronto, aí a pessoa fica toda satisfeita, né? Então a gente fala de maneira, né, elogiando todos os pontos positivos antes, né? Seja direto, evite fofocas, fale diretamente para a pessoa. Porque se você não fala para ela, você vai falar para uma outra pessoa, para um amigo, amigo contra para o amigo, amigo para o amigo do amigo. E é aquele telefone sem fio. Já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio? Como é que chega a mensagem do outro lado? Completamente distorcida, totalmente diferente, né? A pessoa vai ficar muito chateada com você, e com razão. E aí, então fale com ela. Não, mas eu tenho uma encrenca com aquele trabalhador, com aquela pessoa. A gente não se dá bem e tal. Então use um intercessor. Né? Chama um terceiro que ela admire, que ela respeite. Né? Então a Chiles, eita, olha, o Nazareno gosta muito do Mackenzie, né? O Mackenzie é muito dedicado também tal. Então vou pedir para o Mackenzie falar com ele, né? Aí quando o Mackenzie, Nazareno, olha você, tal. Aí, Mackenzie, não, pode deixar, amigo, olha, que aí eu, né?
quero agradar o Mackenzie. Então a gente usa um terceiro, pode usar também com muita reserva, muita descrição, não é? Podemos utilizar um terceiro que a pessoa respeite e admire. Autoconhecimento, né? Por que você vai falar aquilo? Será que é por amor à pessoa? Por amor à casa espírita? Por amor à causa espírita? Ou é porque você tem inveja dela? Ou é porque você tem mágoa, tem ressentimento, tem despeito? A gente tem que descobrir o que é que está nos movendo. Se a gente fizer por amor e com amor, a gente vai ser bem-sucedido, né? Por amor e com amor, não é? Então, e lembrar que o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo. O jeito da gente falar é tão importante quanto, às vezes, a essência. Vocês conhecem aquela historinha muito comum, não é? O filho estava morando fora de casa, mandou um bilhete para o pai. O pai recebeu e estava muito chateado. Olha aqui, esposa, isso aqui é um absurdo, esse seu filho é muito mal criado. Olha o que ele escreveu para a gente. Papai, mande dinheiro. Eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma. Você é um menino ingrato, pedante. Aí a mãe disse, não, mas deixa eu ver esse bilhete aqui. Não foi assim que ele disse, não. Foi não, olha aqui como é que ele disse. Papai, mande dinheiro. Ah, sim, eu mando. Então, o jeitinho de falar faz diferença. Faz diferença a gente fazer um approach, não é? Fazer um approach melhor, tá certo? Lembrar do nosso querido Chico, né? Você lembra lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz reconhece que ele, de fato, foi um suicídio indireto e começa a se lamentar, o que é que o ministro Clarence fala para ele? André, lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual. Ficar só se reclamando, a gente fica só numa sintonia. É como rezar ao contrário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não podemos ficar fazendo essas coisas. Devemos evitar isso, não é? A gente sabe que o mal não merece a divulgação, etc. Tinha um caso também curioso de Buda e o discípulo que não conseguia meditar. Isso aqui é bom para a gente aprender uma coisinha interessante também. Tinha uma vez que ele estava ensinando os discípulos a meditar e um deles disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Eu fico pensando nisso, naquilo outro. O que é que eu faço para conseguir meditar? Ele disse, não, meu amigo, você pode pensar em qualquer coisa. Só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco, o chimpanzé. Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, tá certo? Ele achou aquilo esquisito. Retornou até a sua cela de meditação. 2 horas depois ele volta e diz, mestre, eu não consigo tirar um macaco da cabeça. Vejam, quando a gente combate um pensamento, quando a gente está de regime, a gente não posso pensar em chocolate, a gente só pensa em chocolate. Está querendo se conduzir melhor sexualmente, não posso pensar em sexo, aí fica pensando em sexo. Então, não, tem que substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. Né? Então, é substituir, então é nutrir leituras edificantes, conversações elevadas, não é? Atividades agradáveis, enfim, alguma coisa positiva para a gente estar com essa sintonia elevada e não ficar. Então é por isso que não resistais ao mal, ensina Jesus, mas quando alguém te bater uma face, oferece a outra face do mal, que é o bem. Não é? Tem lamentações, então a gente precisa verificar se aquela pessoa que está se lamentando vai perguntar, meu amigo, eu vou poder resolver o problema que você vai me contar? Porque às vezes a pessoa é a mesma ladainha, sempre a mesma coisa. Minha mãe, coitada, ela escuta. Ela é o hub de informações de toda a família. Ela sabe o problema dos filhos, do marido, dos primos, das irmãs, do sobrinho, do neto. Todo mundo ela sabe. Aí ela acumula tudo aquilo. Ela diz, mamãe, quando forem contar alguma coisa, pergunta, olha, eu vou poder resolver esse assunto? Não vai resolver não. Porque sempre é a mesma coisa. É a mulher reclamando do marido, reclamando do clima, reclamando da América, de embora. A gente está sempre assim. Mas mamãe diga assim, olha, eu preciso preservar minha saúde, o meu médico, o meu psicólogo recomendou que eu não escuto tanto problema. Aí pronto, começa a mudar. Veja o lado positivo de tudo. Desvia o assunto negativista. Falar de Jesus, Jesus sofreu tanto também, foi tão incompreendido e tal. Aí começa a mudar a sintonia. Né? Porque senão vira um vício. As pessoas, conheço pessoas que ligam para sua mãe só para falar. E é sempre a mesma ladainha. Né? A gente precisa vigiar isso também. Né? Recurso contra a maledicência, oração e vigilância, né? Vigilância dos pensamentos, né? Que da vossa pulga não sai nem uma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. O amor, não amaremos os inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam. Olha o conselho de Jesus, né? Manda a gente orar pelas pessoas que nos caluniam, nos perseguem. Caridade, não é o esquecimento de si mesmo. Chico vai dizer que tudo sempre valeu a pena por causa da caridade. A humildade, o trabalho no bem, não é? Porque mente vazia é a oficina do mal.
leituras edificantes, o estudo da doutrina espírita, sistematizado, o estudo das obras básicas, estudo dinâmico, o estudo, se for de espiritismo, está jóia, não é? Sobretudo as obras de Kardec, o culto do evangelho lá, fundamental para todos nós, não é? E usar a água da paz, a água mais importante da casa espírita é a água da paz. Vocês conhecem a história? Teve uma senhora que foi conversar com o Chico Xavier e disse: Chico, pergunte aos espíritos o que é que eu devo fazer, porque meu marido é muito grosseiro, grita muito comigo, briga muito comigo e tal. E aí, Maria João de Deus, sua mãe, aparece e diz: Chico, diga à nossa irmã que ela use a água da paz, que vai resolver o seu problema. E Chico fala para ela sai muito feliz, foi até a farmácia: o senhor tem água da paz? Hã? Ninguém sabia o que era. Foi ao supermercado: o senhor tem água da paz? Nem o gerente sabia o que era. Ligou para São Paulo, nada. Olhou na internet, naquele tempo. É para deixar uma outra lição, que quem conta um conto sempre altera um ponto. Não tinha internet não, né? E ela volta lá chateada, ela vai dizer: mas Chico, que espírito é esse que me manda procurar um negócio que eu não encontro em lugar nenhum, não encontro esse tal de água da paz? Maria João de Deus aparece sorrindo e diz: Chico, diga à nossa irmã que a água da paz é água comum, que ela coloque na hora da discussão uma colher de água na boca, não engula nem cuspa fora, permaneça com a água na boca até o final da discussão. Como ela vai ficar com a boca cheia, não vai poder falar, vai ter que calar, e quando não quer, dois não brigam, meus amigos. Então vamos escolher. Então, o que é melhor? É ter razão ou é ter paz? O meu chefe uma vez falou para mim, eu fiquei tão triste. Ele falou isso para mim: olha, eu não vou mais discutir com você não, eu prefiro ter paz do que ter razão. Melhor ter paz. Por que a gente faz questão de... Não, qual é o problema ter razão? O nosso querido Jacomelo, né? O pai do Mackenzie, ele disse uma vez que o homem tem duas idades na vida, né? A fase da felicidade e a fase da ignorância. A fase da ignorância, ele sofre muito. É quando ele acha que ele sempre tem razão. Aí ele é infeliz. A segunda fase é a fase da felicidade. É quando ele sabe que a mulher dele sempre tem razão. Aí ele é feliz, né? Pronto, olha aí, é verdade, não? E se for pequenininha assim como a Chiles, aí então mulher pequenininha é um perigo, né? Então, veja... Então, veja a importância da gente, né, cuidar do nosso dia a dia. Então, a Kardec fala para a gente sempre se colocar do ponto de vista espiritual, né? Ele diz que toda vez que estava diante dos desafios e tal, ele se elevava na condição de espírito e olhava, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo ficava pequenino quando a gente se compreende como espíritos imortais, indestrutíveis. Nós somos como o super-homem, o Superman. Eu, quando pequenino, aliás, continuo pequenino, né? Queria tanto ser como o super-homem, super-moças, né? Nós somos assim, somos imortais. E não existe a criptonita. A gente é que cria a nossa própria criptonita. Então, a gente compreender isso, né? Saber, então, que problemas são desafios evolutivos, cultivar o otimismo, né? Na educação dos filhos, como uma palavra dos pais é grave, como é algo sério para os filhos. Tem pai que fala para o filho: olha, você não vai ser nada na vida, você não sabe de nada. Olha o seu irmão, por que você não faz como seu irmão? Não façamos isso. São espíritos completamente diferentes, não comparemos. E as palavras dos pais têm muita força, é uma verdadeira maldição. Maldição é de maldizer. Nós levamos maldições para os nossos filhos. Levemos bênçãos de amor, de paz. Alberto Almeida diz que quando aquele nosso filho só tira 5 na escola, no dia que ele tirar um 7, tem que fazer uma festa, tem que comemorar, tem que a gente elogiar as pequenas conquistas. Porque às vezes ele não é um intelectual, mas vai ser um grande empresário, um grande profissional, um grande mecânico, um grande trabalhador. Talvez até um excelente trabalhador espírita. Por que a gente quer o dinheiro? Né? A gente só pensa nesse tipo de coisa, né? Augusto Cury, o psiquiatra, vai dizer que a gente deve dizer pelo menos 3 elogios para cada crítica que a gente fizer. No mínimo 3 elogios para cada crítica que a gente for fazer, né? Então a gente desenvolver a gratidão. Os nossos irmãos do Seishono-ye, essa doutrina japonesa, oriental, interessante, eles desenvolvem muito a gratidão. E eu acho que a gente tem muito a aprender também com eles. Então agradecer pelo amor de nosso Pai, agradecer por Jesus, pelos espíritos protetores, esses amigos que nos amam incondicionalmente, às vezes amam mais do que as nossas mães, e a gente nem se lembra de agradecer. Se dedicam, não é? Uma vida inteira para nos ajudar, várias vidas. Vamos agradecer por eles, agradecer pelo amor de nosso papaizinho, da mamãezinha,
dos nossos familiares, dos nossos amigos. É tão bom ter meus amigos. Vocês aqui são como uma segunda família. É tão bom a gente estar unido. É tão bom estar ali depois que termina, na hora do comes e bebes e tal, né, aquela conversa agradável, fofoca só fofoca fraterna e tal, uma maravilha. Então a gente agradecer, né? Não ficar tão crítico. Hoje eu até falei lá em Marlborough, que foi hoje ou foi ontem, não me lembro, que uma vez eu fui para um centro espírita muito grande em Fortaleza. Foi assim que eu comecei lá. Eu já tinha lido as obras de Kardec, o Pentateuco, já tinha lido tudo em casa, e fui para uma casa espírita muito grande. No estudo sistematizado, na fase 1, tinha 100 pessoas, muita gente. E como tinha muita gente, eles colocaram 4 monitores, 4 professores, porque se eu não gostasse do monitor A, eu podia gostar do professor B, ou do C, etc. Né? E depois eles mudaram, hoje eles fazem turmas com no máximo 25 pessoas. E aí, tinha um deles que era muito jovem, devia ter uns 18, 20 anos. E não era experiente, não tinha muita desenvoltura para falar. E eu pensei comigo, né? Meu Deus, como é que essa casa tão grande deixa um trabalhador assim tão pouco experiente, aqui que é a porta de entrada do estudo, a fase 1 e tal, né? Meus amigos, graças a Deus eu não falei para ninguém. Porque eu levei um puxão tão grande de orelha dos espíritos. Vocês querem saber? A gente adora fofoca, não é fofoca fraterna, essa é fraterna. Quando eu cheguei em casa à noite, aí veio a inspiração, o Espírito Samuel Lucas, meu filho, quantos anos tinha aquele jovem lá no estudo sistematizado que você viu hoje? Uns 18, 20 anos, um absurdo, pessoa tão despreparada e tal. Né? Eles, meu filho, e você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Aí eu, fui ateu 12 anos. Aprontei todas, meus amigos, fazia tanta coisa equivocada, tanta bobagem. Ele disse, meu filho, aquele jovem está ali, dando o melhor de si, enfrentando a crítica, enfrentando os desafios, com maior boa vontade no coração. E vem você criticar alguém que quer ajudar. Oh, meu filho, quem quer ajudar não critica. Quem quer ajudar se oferece para fazer melhor. Se a gente não pode fazer melhor que o outro, não vamos criticar. Então não costumo criticar ninguém. Vejo lá, a pessoa está trabalhando, está ajudando. Graças a Deus, eu não estou fazendo o que você faz. Ótimo, maravilha, parabéns. E no dia que eu... Não, então, aí o que eu fiz? No dia seguinte eu me ofereci, e de fato, mais tarde, me tornei monitor de estudos sistematizados. Até hoje eu sou professor de EJA. É a coisa que eu mais gosto, uma das coisas que mais me dá prazer é dar aulas. Gosto mais ainda do que de fazer palestras. E aí, a gente, né, reconhece, será que... Então, quem quer ajudar faz parte da solução. Não critica, se oferece para ajudar. Né? Então, a gente lembrar disso, porque aqui vocês são poucos trabalhadores. Né? A gente quer tanto bem essa doutrina espírita que a gente quer aperfeiçoar, quer criticar, mas vamos ter paciência, vamos ter benevolência, porque isso é caridade. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus, e sobretudo para os trabalhadores de Jesus. Os trabalhadores de Jesus, os seus apóstolos, eram todos atrapalhadinhos. Quantas vezes Jesus advoga em favor deles? Quando os fariseus veem que eles estão comendo espigas de milho, tirando do trigo, aliás, que não era permitido, no dia de sábado, aí Jesus, em vez de chamar a atenção, ele vai defender os apóstolos. Jesus defendia seus amigos. Ele vai dizer, mas também Davi não comeu do pão que estava dentro, né, do templo, que somente o sumo sacerdote podia comer? Ele começa, bota o defeito no outro também, para dizer, olha, meus apóstolos não são assim tão ruins, não. Ele protegia os apóstolos, ele ajudava. Então a gente deve ajudar os amigos também, não é? Ter essa consciência também de amor, não é? Então agradecer pelos amigos, agradecer pela oportunidade do trabalho no bem. A gente vê que a maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Então quando a gente está se dedicando na casa espírita, quando a gente se agrega, quando a gente se une, quando a gente se voluntariza para fazer qualquer coisa. Toda atividade importante é necessária. Às vezes são coisas simples, que é levar livro para colocar, para expor. Por exemplo, a gente falou lá em Cape Cod,
E eu falei, Nívia, coitada, você ficou tão sozinha. Não tinha nenhum livro espírita aqui, só tinha os meus DVDs, né, meus CDs, nada contra. Mas tinha que ter as obras de Kardec. Tinha até protestante assistindo a palestra sobre depressão, lotou o auditório. Tivemos umas 80 pessoas. Transmitindo pela internet, num canal de uma pessoa que não era espírita, relações com milhares de seguidores. E lá não tinha um livro espírita. Por quê? Porque não tinha um trabalhador para levar um livro para colocar lá para expor no local. Então, assim, coisas simples. Né? A gente, às vezes não tem uma pessoa para transportar o palestrante, para hospedar. Não é não crítica, não. Mas assim, aqui nunca faltou, mas assim, a gente ter a oportunidade de ajudar. Um dos primeiros trabalhos que eu comecei a fazer foi médium de transporte. Eu adorava transportar os palestrantes. Então a gente vê o que pode um cada um. Eu não sabia fazer nada. Não, então eu tinha um carro de meu pai, um carro grande. Não, eu boto esse menino aqui para ajudar. Aí eu fui ajudar na Federação do Ceará, transportando os palestrantes. Então vejam, a gente pode ajudar em tanta coisa. Né? Tanta coisa que a gente pode ser útil. Ter essa alegria. E quando a gente está trabalhando bem, nós estamos ao lado, estamos dando as mãos aos espíritos amigos, que ficam tão felizes com a gente. Quando eu vejo a gente unidos pelo ideal, com o amor de Jesus. Meus amigos, a gente deve tanto a essa doutrina. Eu teria cometido suicídio. Desde criança eu penso em me matar. E um dia, numa quebra financeira muito grande, com muito sofrimento, e numa crise de depressão muito grave, eu conheci o Espiritismo. E se não fosse a doutrina espírita, eu não estaria aqui hoje, eu teria me suicidado. O que eu fizer por essa doutrina linda nunca poderá pagar o que ela me deu. Nunca poderá me retribuir tudo o que ela me dá. Tantos amigos, tanto carinho, tantas preces, tantas oportunidades de estudo, de reflexão. Quando eu venho falar aqui na frente, não são vocês que precisam escutar, não. Sou eu que preciso. Quanto mais eu falo, mais eu me sinto melhor, eu me sinto bem, eu aprendo. Então vocês estão aqui na América. Um trabalhador aqui vale por 1000 no Brasil, mais de 1000. Lá a gente é apenas mais um, porque tem muitos. Mas aqui vocês podem fazer toda a diferença. Vamos compreender isso. Pegar nessa charrua, sim, atrapalhadinho, com o nosso defeito. Vamos nos equivocar, claro. Mas vamos fazer com boa vontade e vamos ter os amigos nos ajudando, nos dando feedback, ajudando, auxiliando, orientando, com o estudo que nos protege, com o estudo que nos torna mais seguros na divulgação e na prática do bem. Então vocês têm esse cantinho, esse foco de luz aqui no planeta. Às vezes, não é uma pessoa, às vezes um estrangeiro que vocês atenderem aqui. Haroldo Dutra Dias, um expositor muito querido, dizer que ele participava da Mocidade Espírita lá em Belo Horizonte. E um dia o presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre Abreu, um dia foi falar para os jovens, tinha 5 jovens lá só, e eles bebendo aquelas palavras. E aí ele perguntou: mas, senhor Onofre, por que o senhor veio falar aqui para 5 pessoas, só 5 jovens, na mocidade? Ele vai dizer: meu filho, é porque eu não sei onde a gente está semeando. Às vezes uma pessoa ali, né, vai se tornar um Haroldo Dutra Dias. Está fazendo um trabalho tão bonito de divulgação. Então vejam, às vezes uma pessoa, quem pode ser às vezes um grande mecenas, para ajudar o espiritismo, para ajudar a divulgação. Divulgar, traduzir livros. Quanta coisa boa a gente pode fazer nessa terra, retribuindo tudo o que a gente recebe também, não é? Então a gente lembrar, agradecer pelo Evangelho de Jesus, por conhecermos a doutrina espírita, saber que a terceira idade é a melhor idade mesmo, porque que a gente está mais perto de retornar ao mundo espiritual, de encontrar nossa família amiga, de encontrar nossos mentores. A gente já não está preso do instinto de conservação ainda tão forte, não é? Não tem mais os hormônios que fazem a gente se equivocar tanto, né? A testosterona e tal. A gente já está mais sábio, a gente erra menos. A morte é muito mais fácil, porque a gente já está se desapegando da vida física. A morte é muito mais tranquila. Diz o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Vejam lá com o André Luiz. Né? E a doença é um dreno energético, né, das desarmonias que trazemos no corpo espiritual.
No livro Entre a Terra e o Céu, ele acrescenta que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, um filtro, uma esponja que vai absorvendo as imperfeições que trazemos no corpo espiritual. Por isso que nem todo mundo fica curado. Porque às vezes a doença já é o nosso próprio tratamento, é a nossa própria purificação. Está reharmonizando o perispírito todo. Com a vida física é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. Está nos reeducando, nos ajudando a desenvolver a humildade, etc. Quanta coisa boa, não é? Nazareno, eu gosto muito do espiritismo, né? Mas eu morro medo de tal do umbral. Vocês têm medo de umbral, pessoal? Tem medo, não? Ou não? Vocês querem perder o medo de umbral? Vocês têm medo de umbral? Não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes é isso, né? Às vezes é isso que acontece. Às vezes a pessoa já está conformada que vai, já não tem mais medo, né? Aí teve um palestrante que levou essa palavra, esse poder dessa palavra, e tirou o medo da gente de ir para o umbral, lá em Fortaleza uma vez. Frederico Menezes, lá de Pernambuco. Ele chegou lá e disse: pessoal, não tem medo de ir para o umbral, não. Não é? Umbral é como se fosse o purgatório, não é? Regiões de sofrimento no mundo espiritual, além de ser um estado de consciência também, como vocês sabem. E aí ele disse assim: pessoal, não tem medo de ir para o umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê, não é? E ele respondeu: é porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal de Peabody, de Massachusetts, todo lá, não é? Até o pessoal do Centro Espírita Chiles, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê, não é? Mackenzie também, estamos aí com o problema, não é? E aquela pessoa complicada, aquela pessoa difícil, ele vai dizer: ah, não, eu tinha certeza, você vem para cá. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar se lamentando, se queixando com a muquerela lá no umbral? Não, eu já falei para Fernanda, quando eu desencarnar, coloca um crachá, uma etiqueta bem grande, escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, e o pessoal perguntar: mas Nazareno, você que era um palestrante internar Sobral, né? Sobral é uma cidade lá do Ceará, você aqui no umbral? Eu vou dizer: mas vim aqui, mas foi a serviço. Estou aqui, mas é a trabalho. E vamos fazer palestras no umbral. Vamos fazer estudos tematizados da doutrina espírita no umbral. As inscrições já estão abertas, quem quiser escrever. Vamos fazer culto do evangelho no lar, no umbral. Floresça onde for plantado, né? Você está na América, está no umbral. Onde a gente estiver, vamos florescer. Vamos dar frutos de misericórdia, de justiça, de alegria, né? Então vejam, que coisa boa a gente saber. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom, se a gente ficar algum tempo ali, é para purificar, porque purgar significa purificar, né? Limpar. E o livro Céu e Inferno diz que a Terra já é uma espécie de purgatório. Nós já estamos no umbral. Aqui já é umbral, aqui já é purgatório, aqui já é purificação, já é expiação, além de provas, né? E se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, ninguém é mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai. Ele achar que a gente precisa se purificar um pouquinho naquele local, vai ser para o nosso bem, meus amigos. A gente tem que ter consciência disso. Aí o Espírito Samuel Lucas, que nos auxilia, ele diz assim: Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, né? O povo acorda a gente bem cedinho, lá. Vamos lá, senhor Nazareno, vamos acordar. Aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, musculação. Aquilo aumenta a nossa fome, né? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem salada, verduras, né, legumes e tal. Aí aquela verdadeira floresta, você fica ali procurando um pedacinho de alguma coisa grelhada, pequenino, assim, né? E aí é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando e tal. Mas você lembra, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ótima. É muito bom para a depressão fazer atividade física. É muito bom para o colesterol alto, para a pressão alta, para o diabetes, para a osteoporose, para tudo. Atividade física ajuda a gente a dormir melhor, melhor autoestima, tudo melhora. É fundamental para combater a depressão. E aí ele diz: Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, onde a gente vai perder as gordurinhas do orgulho, do materialismo, dos apegos, das nossas bobagens. A gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. Aí eu perguntei: mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito? Não, eles têm. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta? É uma dieta. É utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas.
e a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa por lá. Dona Laura, a mãe de Lísias, né, lá em Nosso Lar, diz que quando desencarna vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Irmão Jacó, no livro Voltei também, né, Doutor Bezerra de Menezes, muita gente boa. Não é verdade que todo mundo vai lá. Mas se a gente for, vai ser a serviço, a trabalho, né? Porque diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, à remuneração espiritual, contado em dobro, multiplicado por 2. Olha que maravilha. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, né? Então, meus amigos, olha que boa coisa, né? Um dia Chico Xavier disse que queria ir para o céu. Ele estava com suas amigas e tal, e falou, olha, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós. Olha, quando você for para o céu, lembre-se da gente, tá certo? Ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral, ajudar os meus irmãos em sofrimento. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. Então vejam, meus amigos, que doutrina linda. Tudo que ela nos mostra, né? A gente tem uma palestra chamada Jesus e a Alegria de Ver, e mostra tudo que era ruim, que a gente considerava ruim, na verdade é para o nosso bem. Tudo é bom, tudo é para o nosso bem. Criança difícil, velhice, doença, tudo não é feiura, tudo é para o nosso bem, para a nossa proteção, pobreza, tudo é para o nosso bem. É uma coisa curiosa, é fantástica essa doutrina. Então a gente ter essa consciência, né? Nos lembrar da alegria de Francisco de Assis e Clara, de Chico Xavier, de Peixotinho. Olha aqui a gargalhada de Chico Xavier, olha a alegria de ver que essa doutrina é capaz de trazer para os nossos corações, como a gente tem que ser grato, né? Jerônimo Mendonça, né? Que dava palestras, que fundou 3 casas espíritas, um abrigo para 300 crianças pobres, e cantava, declamava poesias, divulgava o evangelho, porque ele conheceu a mensagem de Jesus, porque não está escrito, vós sois deuses. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Olha que mensagem de Jesus, né? A gente vai agora para a nossa segunda parte, fazer a nossa vibração, nossa irradiação, nosso passe coletivo, né? E eu vou colocar uma mensagem para a gente. Vou pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece, pode ser? Eu não serei o médium, não, vai ser um vídeo. Eu acho que o Hendrick tem lá, Chico Xavier, prece do servidor, vocês encontram no YouTube também, se quiser reduzir as luzes. Aliás, esse aqui não, desculpa, eu coloquei errado. Prece do servidor, Chico Xavier. Esse vídeo foi apresentado em homenagem a Chico Xavier, durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. É a prece do servidor de Emmanuel. Vocês encontram na internet, tem também. Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910. Na pequenina cidade, reencarna Francisco de Paula Cândido, mais tarde, Francisco Cândido Xavier. Um menino pobre, mulato, numa família de 15 crianças, que um dia, às margens do açude, vai encontrar seu benfeitor espiritual, Emmanuel, um espírito nobre que o guia com segurança na tarefa da divulgação do espiritismo. Chico Xavier vai psicografar 485 obras mediúnicas nos horários de folga. Vai produzir milhares de cartas consoladoras dos filhinhos que haviam partido, falando que estão vivos, falando o seu amor para suas mãezinhas. Foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. Se Chico tivesse nascido em outro país, este seria a maior nação espírita do mundo, mas ele escolhe o Brasil como tantos outros. Vai nos tocar o coração com seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões.
E ele vai nos ensinar a prece do servidor de Emmanuel, na sua própria voz, tem legenda em inglês. Podem prestar atenção e aproveitar esse momento. Ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Então, envolvidos por essa prece, a prece do servidor de Emmanuel, por nosso querido Chico, vamos encerrar a nossa vibração, agradecendo a Deus nosso Pai. Vou colocar só uma música aqui pra gente. Agradecendo então a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo todos os espíritos amigos que coordenam o movimento espírita nos Estados Unidos da América. Agradecer ao nosso grande Dr. Bezerra de Menezes, que com tanto carinho tem auxiliado a divulgação, a união de todos os espíritas, do movimento espírita, em toda parte. Elevemos o nosso coração a Deus.